Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui juntos para mais uma escola dominical. Data esta relacionada ao tema O Cativeiro de Judá. Este tema está relacionado à data 26 de setembro de 2021, caso seja ministrada em um domingo na sua igreja. E, consequentemente, também é a última lição da escola dominical. Estamos aí encerrando um trimestre maravilhoso, onde estamos aí durante todo esse trimestre aprendendo o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Esses reis, então, dividido aí em duas regiões, já vamos falar logo mais à frente, mas iniciando aí, nós vamos citar o texto áureo referente a esta lição, que está registrado no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, no versículo de número 16. Está registrado assim: Porém zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. A verdade prática diz: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Aqui já norteia, na verdade, o fechamento de toda a história de Israel e Judá. Assim como consequência para nós é a mesma coisa. Todo ser humano se torna cativo de suas consequências, cativo de suas escolhas e das consequências que a mesma vai proporcionar. O texto referente ao que vamos falar hoje está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículos 18 a 20 e também o capítulo 25, de 1 a 10. O texto é um pouco longo, mas ele nos ajuda bastante já a ter uma compreensão muito clara do próprio tema proposto, resumidamente, do que vamos tratar aqui. Diz assim: Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Capítulo 25. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho para a porta que está entre os muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército se dispersou. E tomaram o rei e fizeram subir ao rei da Babilônia Ribla e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos a Zedequias e a ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Pois bem, irmãos, é um texto que trata, é um pouco forte, é uma situação trágica que mostra aqui as consequências realmente de más escolhas.
as consequências de decisões erradas, principalmente começando pela liderança, começando pela governança de uma nação, e o que se estende consequentemente também para as nossas vidas. Temos que fazer esse comparativo, pois tudo nos leva a comparar e trazer para a nossa vida espiritual, a trazer para o nosso lar, para a nossa casa. Tudo é uma consequência também das nossas escolhas, das nossas decisões. O povo de Israel, que estiveram ali no Reino do Norte, as 10 tribos, por aproximadamente 200 anos após a divisão, após o reinado de Salomão, quando se dividiram os reinos. O povo de Israel teve ali tiveram 19 reis. O povo de Judá, que ficaram no sul, Judá e Benjamim, também tiveram 19 reis. E, consequentemente, após essa monarquia dividida, o cativeiro, no caso de Israel, começou a partir do reinado de Jeú, quando começou a sonegar impostos, e no final de sua gestão, o rei da Síria, então, faz o golpe de Estado, e aonde vem toda a devastação da nação de Israel. Um povo que perderam a sua identidade, deixaram de existir e foram levados cativos, exilados também. Esse cativo da Síria durou aí em torno de 150 anos, né? Foram em fases, em 4 fases isso aconteceu. De início, assim como vamos ver hoje também no caso do cativeiro de Judá, no caso do povo de Israel, o Reino do Norte, eles também levaram primeiro as pessoas de mais influência, as pessoas de mais aquisição financeira, de mais sabedoria, porque assim acabaram deixando apenas as pessoas de classe social baixa, as pessoas mais pobres, doentes, muitos morreram nessa situação, e consequentemente veio toda essa catástrofe que nas lições anteriores todos já puderam aí desfrutar desse belo conhecimento e exemplo para as nossas vidas aí. E então hoje vamos falar do cativeiro de Judá. Tudo começou também, foi governado aí a partir de Jerusalém, um reinado que durou aproximadamente 400 anos, ou quase isso. São reis a partir da linhagem de Davi. Deus sempre manifestando a sua misericórdia, sempre entrando com providência, alertando o povo. Inclusive, é o que diz a nossa já introdução, ela já nos relata que a fase final do reino de Judá, protagonizada por 4 reis, então tudo já iniciou mais no final. Jeocás, filho de Josias, Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros, porque isso aconteceu em fases, né? E também Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado, vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas. E por final, Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nesta lição, veremos Zedequias rebelando contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém. Então, todo este mal se iniciou com uma rebelião, se iniciou com a divisão, com a negligência política, com a negligência às leis, aos governos. E nós temos 3 tópicos nessa lição que trata exatamente as consequências, os motivos que levaram a esse cativeiro, ao povo ser levado então a essa escravidão. Interessante dizer que o povo de Judá, apesar da misericórdia de Deus, que durou mais tempo para que isso viesse a acontecer, mesmo sendo uma nação localizada numa região mais pobre, com menos recursos de, entre aspas, tecnologia da época, menos avanço, totalmente incomparável com o Reino do Norte, com as 10 tribos que já tinham muito mais recursos, mais avanços, construíram palácios, tiveram uma prosperidade incomparável com o Reino do Sul. Mas aqui, este povo, veja que independente. Uma lição que a gente tira para as nossas vidas é que não importa se é na prosperidade ou se é na dificuldade. O que importa é a postura que as pessoas têm, o caráter que essas pessoas adotam diante de Deus, é o que vai levar a consequências boas ou ruins. Mesmo tendo bons recursos, isso não fez o povo de Israel glorificar a Deus.
Aqui nós vemos na nação de Judá algo semelhante. Mesmo com menos recursos, não fez deles também terem um quebrantamento, reconhecer e glorificar a Deus. Deus teve que entrar com providência, porque maus reis levaram o povo a pecar, levaram o povo a se afastar de Deus, e foi algo terrível. Deus então começa a levantar os profetas, a levantar homens. Tivemos também nesse período, houve uma profetisa Hulda, né, a única profetisa mulher mencionada, que Deus faz questão também de mostrar aí o poder e também o ministério feminino em meio a toda essa adversidade. Deus levanta essa mulher também para reforçar a palavra de Deus, a veracidade da palavra, e também trazendo aí uma advertência para que o povo se volte para Deus. Vou destacar aqui 2 versículos que está no profeta Isaías, capítulo 6, versículo 11 e 12. Diz assim, irmãos: Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Jeremias também foi um dos profetas que marcou muito, né, o exílio, o cativeiro de Judá. No capítulo 25, versículo 1 e 11, também diz assim: a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Tudo começa com a desobediência. Não é assim, foi assim com o povo, é assim com a gente hoje também. As coisas vão acontecendo aos poucos, não é de um dia para o outro. Deus se irou de tal maneira a partir de um rei terrível que o povo teve, foi o rei Manassés. E mais à frente, a partir então do rei Jeoaquim, Deus começa esse início, nessa primeira leva através de Nabucodonosor, onde também juntos com essa primeira leva foram o profeta Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, onde ali a história relata, os irmãos também conhecem. Eles também fizeram parte dessa primeira leva do exílio, pois eles eram da elite dos sábios, dos nobres, e motivos que levaram eles também a servir a corte. Tempos após a Babilônia, ela passou a ser dominada pelos persas. Aí já lá na frente vamos ver na conclusão isso, onde um dos reis foi citado pelo profeta Isaías, onde Deus levantou um outro rei que veio dominar a Babilônia, um rei chamado Ciro. E então, após alguns anos, após tudo se cumprir, após a palavra de Deus se cumprir, o povo então começa a retornar. Mas até que isso aconteça, o povo de Israel teve, como diz o primeiro ponto, seu declínio espiritual. Todo declínio espiritual ele tem a sua origem no pecado, na desobediência. E os profetas, né, como todos sabem, que Deus levantou ali para advertir esse povo, Deus usou para... todos foram muito taxativos nas suas vindicações, especialmente o problema aí do pecado de idolatria, o afastamento de Deus, mas não somente a idolatria, realmente a frieza espiritual. Esse povo foi levado e conduzido ao pecado devido às suas lideranças não agirem de acordo com a vontade, de acordo com os preceitos de Deus, que levou o povo também a ter as suas previsões e acontecimentos, infelizmente, foram cumpridos, que levou o povo de Judá ao exílio. Quais foram esses motivos? Bom, o texto diz aqui também, o nosso escritor relata, especialmente por causa da desobediência da liderança judaica. Olha que terrível isso. Essa posição, ela é consolidada por vários outros profetas, também Miqueias, Sofonias, não só idolatria, mas também eles derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. O povo foi levado realmente a não observar o descanso sabático, coisas que as pessoas, Deus tinha aquela promessa de prosperidade no 7º ano, aquela colheita em dobro no 6º ano, e o povo então não deram o descanso devido à terra, e isso Deus levanta o profeta e faz com que
após tantos anos que passaram essa desobediência, Deus faz tudo se cumprir de uma única vez, né? Que a terra tivesse o seu descanso, o que não teve durante 490 anos, Deus faz então, em um único período, se cumprir a sua palavra, e o povo por 70 anos ficaram cativos sobre o governo, domínio de Babilônia. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração para que o temor de Deus nos previna de toda apostasia. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Então, esse declínio espiritual, mesmo o povo sendo advertido, mesmo eles tendo ali antecipadamente previsto a ação de Deus sobre essa consequência de escolha, mesmo mostrando os motivos que levariam eles ao cativeiro, não foram suficientes para que Deus fizesse cumprir a sua palavra. Então, diante disso, aprendemos aí realmente a tomar uma decisão de cuidado, uma postura de muito cuidado e temor diante de Deus. Eu disse em uma ocasião passada que é muito perigoso quando nos posicionamos de uma forma muito veemente, politicamente falando, porque com isso faz a gente tomar um certo cuidado ou descuidado diante das normas de Deus, diante dos preceitos da palavra de Deus. O segundo ponto vai tratar este último rei, que estava sujeito à mesma condição. Poderia ter as suas escolhas voltadas para Deus, conduzido o povo a adorar, conduzido o povo a obedecer ao Senhor. Então, Zedequias, ele resolve não dar ouvidos ao profeta, ele toma decisões por si só, ele tenta subornar profetas, ele tenta então fazer Jeremias pecar, mas a sua teimosia, infelizmente, levou o povo a sofrer as consequências junto com ele, junto com as suas atitudes. Com isso, Jeremias, graças a Deus, não se deixou levar, não se deixou corromper, mas ele ficou ali firme e proferindo a palavra de Deus para o povo. Deus sempre levanta homens e mulheres, irmãos, essa é a grande verdade, para nos advertir, para tentar induzir ao povo, para advertir o povo ao arrependimento. Deus sempre levanta homens e mulheres para nos conduzir ao arrependimento. E quando assim, nós, após sermos lembrados por Deus, após a gente ser advertidos pelo Senhor, a sermos conduzidos, a sermos convidados a nos arrepender, e não assim fazendo, então somos frutos aí das nossas atitudes. Colhemos as ações que as nossas escolhas fizeram. Surdos aos ouvidos dos profetas, ele foi advertido que se ele se rendesse pacificamente ao rei da Babilônia, ele seria preservado, ele seria honrado. Mas, diante disso, ele proferiu não dar ouvidos ao profeta. E como lemos na lição inicial, os irmãos viram o terrível fim que teve este homem, vendo seus filhos serem mortos à sua frente, seus olhos serem tirados, levado de uma forma drástica ao cativeiro e tendo um final terrível. Antes de tudo, e ainda assim, para que não fosse pior, como quando as coisas estão ruins, tudo pode piorar, quando o pecado está dominando, quando a desobediência está reinando, o que aconteceu com este povo? A cidade também foi sitiada. E durante quase 2 anos, durante 1 ano e meio, esse povo sofreu o acampamento do exército da Babilônia. Eles ficaram ali, cercaram a cidade, a ponto de faltar de tudo, a ponto desse povo sofrer das mais terríveis misérias, a ponto de chegar e descer ao mais profundo abismo de vida social, um estilo de vida que ninguém deseja nem para o seu pior inimigo. Mas Deus, com seu amor, justiça e misericórdia, Deus permite que isso venha acontecer. O terceiro ponto vai falar sobre isso, sobre a destruição da cidade, sobre a destruição do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e 3 ofensivas dos babilônios,
A forte e potente, impotente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos. Os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que se não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há tantos anos, há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. Foi-se a glória de Israel. Com isso veio matança, veio o cativeiro, a peste, a pobreza, porque nem todos foram levados. Principalmente os de maior influência, os trabalhadores, mas aqueles que ficaram tiveram que viver da miséria e dos escombros. Irmãos, queridos professores, você que está acompanhando esse vídeo, alerte a igreja, o povo, aí na classe, as pessoas que estão próximas à sua volta, que Deus nos permita, que Deus use a cada um de nós, para que a gente possa alertar o povo desse declínio espiritual, dessas consequências que estamos sujeitos também a viver espiritualmente quando não damos ouvido à voz de Deus, quando não damos lado à profecia do Senhor que vem para as nossas vidas, e diante disso também estamos sujeitos a comer dos mais terríveis escombros espirituais também, ter que viver deles. Mas, mesmo diante de toda essa miséria, até os sacerdotes perderam as esperanças, as virgens ficavam assentadas sem força à beira do caminho, as crianças morriam de sede e fome, ninguém podia saciá-las. Mas então, a esperança foi profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar quanto Deus é misericordioso, o tamanho de sua fidelidade. Assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos, essa experiência, este cativeiro, ela é uma lição para todos nós. De que maneira as consequências das nossas escolhas, sejam boas, sejam ruins, ela vai nos trazer lições e nós vamos viver as consequências delas. Mas Deus ainda usa suas misericórdias para com seu povo, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Nós encerramos esse trimestre lembrando que um povo foi levado cativo, mas um povo que Deus ama, um povo que Deus alerta, um povo que Deus separou para si, um povo que Deus permitiu um castigo tão terrível, mas também, mediante o seu amor, Deus permitiu que esse mesmo povo não fosse na sua totalidade por destruído, pois vemos ainda, o seu remanescente ainda existe, o seu remanescente ainda está até hoje entre nós, a promessa de Deus ainda há de se cumprir, com todas as profecias escatológicas que ainda vamos viver, e muito provavelmente nós que fazemos parte dessa geração, que somos os maiores candidatos ao arrebatamento da igreja, irmãos, homens e mulheres de Deus, isso é muito importante lembrar e nos ensinar a trazermos essa postura de muito cuidado perante Deus, perante a sua palavra, perante o nosso próximo, e aguardar que Deus ainda há de restaurar este povo, trazê-los por completo, ainda um milênio aí maravilhoso a acontecer. Deus ainda vai mostrar que é possível um governo justo, perfeito, mas até que isso aconteça, nós como igreja temos que fazer o nosso papel, orar pela nação de Israel, orar por este povo, orar pela nossa família, nós que somos o novo Israel de Deus, buscar então trazer perto de nós aqueles que estão com esta mesma, quem sabe destinados a esta mesma consequência do povo. Vejam quantos reis, quantos profetas,
Quantos que se passaram durante esse período? E Deus sempre manifestando a sua glória, manifestando a sua misericórdia, mas o povo escolheu pecar. As lideranças escolheram o pecado, escolheram o afastamento, escolheram a blasfêmia, escolheram a idolatria, escolheram a avareza, escolheram a corrupção. E com isso veio as consequências. Queridos, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que esse fechamento seja de muito clamor, seja de muito quebrantamento, que este dia, que esse momento em que você se reunir com o seu povo, que neste momento que você está assistindo este vídeo, seja um momento de quebrantamento, seja um momento onde possamos clamar a Deus por perdão, por misericórdia, e que o Senhor venha agir em nós e venha agir através de nós. Irmãos, que Deus te abençoe em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Amém.